Estamos de volta, é o segundo bloco do programa Literatura em Foco, gravado aqui em Manaus, no Hotel Blue Trip Premium Manaus, que nos oferece este café da manhã maravilhoso, inclusive com café da manhã oriental. Você que é oriental, venha conhecer o Hotel Blue Trip, vale a pena. Nosso convidado, Jorge Franco de Sá, que lançou em Manaus, no Palácio Rio Negro, um lançamento muito bonito, o livro Manaus, Higiene, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho. Claro, ele está falando do período da borracha, um período importante para a economia da Amazônia e do Brasil. Jorge, deixei no término do primeiro bloco a seguinte pergunta. Quais os serviços criados que vinham em benefício da população? O que é que aconteceu nesse período? Bom, eles criaram, eu até já dei um toque disso, que eles criaram, colocaram luz elétrica, que o secretário de higiene dizia que sem isso você não teria higiene. Telefone, inclusive uma coisa gozada que aconteceu, que o telefone um dia encostou no fio de eletricidade, andou matando gente, e eles obrigaram que todo o telefone fosse subterrâneo. Então toda a linha telefônica era subterrânea em Manaus. Aí eles criaram água encanada, criaram esgoto coletado e esgoto tratado, que hoje o Brasil tem em termos de 5% a 8% só de esgoto tratado. Eles tratavam esgoto em Manaus. Eles criaram serviços essa parte de higiene, a polícia sanitária visitava a residência e saía no jornal, umas coisas gozadas assim. Eles diziam, na primeira parte do jornal tinha pela higiene, então ele colocava lá: senhor fulano de tal, o senhor não tem na sua casa um vaso sanitário. Se o senhor não fizer isso em 10 dias, nós vamos interditar a sua casa. Eu acho que só botar no jornal e o cara sabia que a cidade inteira estava sabendo que ele não tinha um banheiro na casa dele, o cara já construía o banheiro, né? Hoje eu acho que eu não poderia fazer isso, porque havia até processo, né? Mas essa polícia sanitária, para você alugar um imóvel, você tinha que pedir a licença deles, iam lá e verificavam se o seu imóvel tinha condição de ser alugado. Essa parte também de saúde, vacinas, e era obrigada a você fazer, e isso tudo trazia que a cidade melhorasse muito essa parte, tanto de meio ambiente como de higiene. Em cima dessa análise, claro que você buscou uma pesquisa no passado, mas como é que você pôde analisar, você que fez a pesquisa, como é que você analisa esta cidade de Manaus de ontem e esta cidade de hoje, com praticamente nada do que existia no passado? Eu trabalho com um pouco dessa área. Eu até queria agradecer aqui que a CIAMA, Companhia de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, que é uma empresa do governo do Estado, foi que ajudou eu fazer esse livro, né? E eu trabalho na CIAMA e eu trabalho com meio ambiente lá. Nós temos ISO 14000. Então eu já estava ambientado nesse assunto, e quando eu fui pesquisar, achei muita coisa. Eu mesmo me admirei das coisas que eles faziam na época. Acho que a gente não sabe disso, né? Que eles se preocupavam bastante com essa parte de segurança. Por exemplo, segurança, o que eles tinham? Eles tocavam o sino, eram obrigados no código de postura que as igrejas tocassem o sino quando houvesse um incêndio. E as carroças que vendiam água, que as picas que transportavam, isso até antes de ter água encanada, elas tinham que se dirigir todas para o local que estava tendo incêndio. E quem chegasse primeiro tinha um prêmio. E era um prêmio bom, então todos corriam para lá, na mesma hora que houvesse um incêndio, né? Quer dizer, havia uma preocupação, inclusive, da igreja em fazer o alarme, soar o alarme de que havia um incêndio na cidade. Agora, Jorge, Portugal até hoje tem os bombeiros voluntários. O cidadão trabalha numa empresa e em determinado momento ele é liberado e ele dá pelo menos 1h30, 2 lá no Bombeiros, como voluntário. Ele não ganha nada para fazer isso. Manaus, nesse período, cria o seu bombeiro. Tinha voluntário e tinha o bombeiro policial? Como é que era?
Teve uma época que, hoje, por exemplo, o bombeiro ele é totalmente separado da polícia. A mesma coisa aconteceu. O Eduardo Ribeiro, quando ele criou o bombeiro, eles eram ligados à polícia e logo depois ele separou. E uma coisa interessante de falar é o seguinte: a ONU hoje exige que você tenha um bombeiro para cada 1.000 habitantes. Em Manaus não tem isso não, hoje. Mas eles na época tinham 60 mil habitantes e teriam que ter 60 bombeiros, eles tinham 180. Então eles tinham 3 vezes mais do que precisava. Hidrante na rua, a ONU hoje ainda, né, ela diz que você deve ter um hidrante para cada 10.000 habitantes. Então você teria que ter em Manaus, na época, 6 hidrantes, tinha 50. Então o serviço era muito bem feito, muito bem distribuído e essa parte de segurança eles tinham um maior cuidado. Eu tenho uma outra pergunta, mas eu prefiro deixar para o outro bloco, porque vai ao encontro de tudo aquilo que você pesquisou. Mas novamente eu quero falar com você, telespectador, sobre o nosso Guaraná Regente Zero. Você que está fazendo regime, você que não pode consumir açúcar, olha, Guaraná Regente Zero é a nossa sugestão. Vale a pena conferir. É uma delícia. Eu volto em seguida com Jorge Franco de Sá, falando do seu mais recente livro. Olá, telespectador do Amazonsat, eu estou aqui na TV Lá Manaus Plaza. Vou conversar com o Radisson de Oliveira, ele que é o gerente da loja, e vai nos falar das novidades que a TV Lá tem esse mês para você, cliente TV Lá. Radisson, qual é as novidades para o cliente TV Lá este mês? Cliente TV Lá e todos os que assistem a Amazonsat pode estar vindo em qualquer loja TV Lá, em especial do Plaza, para estar adquirindo tudo que há de mais moderno em tecnologia, em celular, notebooks, tablets, com um show de variedades. Agora, as crianças aqui também têm o seu espaço. A TV Lá do Plaza é a única loja que tem um espaço Kids. É um espaço reservado para todos os nossos clientes, aqueles que vêm comprar com seus filhos e podem fazer as suas compras com mais tranquilidade enquanto os filhos estão brincando no espaço Kids. E aquele cliente que está lá no interior do estado, que quer chegar aqui, como é que ele vai ter acesso ao endereço e o telefone da TV Lá? É muito fácil chegar aqui. Nosso endereço é na Avenida Djalma Batista, número 2100. O nosso telefone é o 3642-3224. Então você já sabe, a TV Lá é você no melhor lugar.